Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela essa oportunidade de estar aqui novamente para te adorar, para te cultuar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos deu até aqui, Pai amado. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui, Pai amado. Obrigado pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Pai, mesmo diante de nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossas omissões, nossas mentiras, ainda assim a tua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas, Pai. Todas as manhãs, Pai. Te louvamos, Senhor, porque tu és fiel, justo, verdadeiro, Criador do céu e da terra e tudo que nela há. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo. Peço, meu Deus, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da tua palavra, Senhor. E que não sejamos só leitores e ouvintes da tua palavra, mas sim praticantes, Pai. Pai, eu te peço também, meu Pai, que tua palavra, Senhor, possa chegar àqueles lugares que ainda não conhecem o teu evangelho, Senhor. E naquelas pessoas também, Senhor, que te conhecem, mas que estão distantes da tua presença, Senhor. Que teu Espírito convença, Senhor, a voltá-los para ti, Senhor, o quanto antes, porque em breve o Senhor estará de volta, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu Filho Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Gênesis Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16, tá? Gênesis capítulo 7, versículos 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos
que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca, junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, e os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Vamos para alguns comentários e referências de Gênesis capítulo 7, versículos 1 ao 16. Capítulo 7, versículo 1. O Senhor. Referência: Gênesis capítulo 2, versículo 4, parte B. Capítulo 7, versículo 2. Casais de cada espécie de animal puro. Estes podiam ser comidos e oferecidos em sacrifício a Deus. Referência a Gênesis capítulo 8, versículo 20. Por isso era preciso mais de um casal, animal impuro. Não podia ser comido, nem oferecido em sacrifício a Deus. Referências: Levítico, capítulo 11, versículos 1 ao 47, e Deuteronômio, capítulo 14, versículos 3 a 21. Capítulo 7, versículo 7. Ele entrou na barca. Referências: Mateus, capítulo 24, versículos 38 a 39, e Lucas, capítulo 17, versículo 27. Por fim, capítulo 7, versículo 11. Segundo mês, o mês de Ziv. Referência a 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Que ia de meados de abril a meados de maio. As fontes do grande mar. Referências: Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 10, e Êxodo capítulo 20, versículo 4. E o versículo em destaque
é o 16, que diz assim: entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com, com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Noé foi trancado, afastado do mundo pela mão do amor divino. A porta do propósito da eleição se interpõe entre nós e o mundo, que jaz no maligno. Não somos do mundo, assim como nosso Senhor Jesus não era do mundo. Não podemos entrar no pecado, nas festas, nas ocupações da multidão. Não podemos brincar nas ruas da Feira das Vaidades, referência ao livro O Peregrino, de John Bunyan. Com os filhos das trevas, pois nosso Pai Celestial fechou a porta atrás de nós. Noé foi trancado com seu Deus. Entra na arca, foi o convite do Senhor, pelo qual mostrou claramente que ele próprio pretendia habitar na arca com seu servo e sua família. Então, todos os escolhidos habitam em Deus e Deus neles. Amém. Feliz o povo que é incluído no mesmo círculo que está o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, Pai, Filho e Espírito, que jamais sejamos desatentos àquele gracioso chamado. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Noé estava tão protegido que nenhum mal podia alcançá-lo. As águas apenas o ergueram em direção ao céu, e os ventos não fizeram mais do que soprá-lo em seu caminho. Fora da arca, tudo era ruína, mas dentro, tudo era descanso e paz. Sem Cristo, nós perecemos, mas em Cristo Jesus há perfeita segurança. Noé estava trancado, que nem ele podia desejar sair. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão nele para sempre. Eles nunca mais devem sair, pois a fidelidade eterna foi guardada dentro deles, e a malícia infernal não pode arrastá-los para fora. O príncipe da casa de Davi fechou, e nenhum homem abre. E quando finalmente, nos últimos dias, como mestre da casa, ele se levantar e fechar a porta, em vão meros professos baterão e gritarão: Senhor, Senhor, abra para nós. Pois aquela mesma porta que fechou as virgens prudentes se fechará para a loucura para sempre. Senhor, guarda-me pela tua graça. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 134.
Louvor a Deus. Uma introdução desse salmo diz: Salmo para o culto. Referência e introdução do Salmo 3, versículo 7. À tarde, as pessoas adoravam o Senhor. À tarde, as pessoas que adoravam o Senhor se retiram da área do templo, pedindo aos sacerdotes e levitas que continuem com louvores e orações. Versículos 1 a 2 do Salmo 134. E os sacerdotes respondem, dando a bênção aos que voltam para casa. Versículo 3 do Salmo 134. E os salmos iniciam assim: Canção de peregrinos. Venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Que de Jerusalém, o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 134. Salmo 134, título hebraico. Introdução do Salmo 3, versículo 5. Salmo 134, versículo 1. Servos. Aqui se refere aos sacerdotes e levitas. De noite, referência. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33. Salmo 134, versículo 2. Levantem as mãos. Referência, Salmo 28, versículo 2. E por fim, Salmo 134, versículo 3. Fez o céu e a terra. Referência, Salmo 121, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 134. Que Deus os abençoe.